Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia a todos e a todas. Gratidão pela presença de vocês que estão aqui participando ao vivo. Gratidão pela presença de vocês que estarão assistindo depois, porque energeticamente falando, né, dimensionalmente falando, é como se todos nós estivéssemos participando ao mesmo tempo e ao vivo, porque há uma conexão multidimensional que transcende a distância e o tempo. Bom, vamos lá, meu nome é Paulo Moraes, para quem não me conhece. Eu não estou doido, não estou em outro país, não estou em fuso horário, não estou em jet lag. Eu estou no Brasil e são 8 horas da noite, mas mesmo assim é um excelente bom dia, porque para mim todo dia, o dia todo, sempre é um bom dia. Tá? Então, quem me conhece sabe que eu somente cumprimento dando bom dia. Pessoas lindas, é o seguinte, nós vamos ter um bate-papo aqui muito legal sobre um primeiro de muitos, um programa muito especial que está sendo lançado agora. E o que vai fazer esse programa ser mais especial ainda é a participação de várias pessoas, de um lado que estão necessitadas de apoio, atenção, cuidado, carinho. De outro lado, um grupo de pessoas que vão poder fornecer cuidado, atenção, carinho. Né? Então, esse é um projeto muito maior do que vai ser apresentado aqui, é um projeto muito mais amplo, um projeto que eu venho amadurecendo há muito tempo, porque eu já tinha um monte de peças soltas como se fossem engrenagens ou como se fossem peças de um quebra-cabeça. Eu atuava com pequenas iniciativas, né? E durante muitos anos eu vim amadurecendo, juntar isso como se fosse um grande quebra-cabeça. É isso que eu vou apresentar para vocês agora, né? É apenas uma sinopse, apenas um resumo, né? De projeto Procura, ele é muito maior, muito mais abrangente do que vocês viram aqui. Então isso aqui é só um marco. Tem uma frase que eu gosto muito de um poeta indiano que diz: toda semente traz em si a promessa de 1000 florestas. Então, isso que você está vendo aqui é uma semente já com os brotos, tá? Que já começou a germinar. Vejamos, deixa eu abrir aqui minha janela de apresentação. E vamos começar nosso bate-papo, tá? Se vocês tiverem dúvidas, perguntas, comentários, sugestões, podem usar aí o chat, mandar sinal de fumaça, pombo correio, sinal de tambor, ou seja, qualquer meio de comunicação moderno que será respondido, né? Fiquem comigo até o final. No final terão aí os meios de contato, algumas promoções, algumas sugestões, algumas dicas muito boas, tá? Que vão ser importantes para todos, sem exceção. Então vamos começar projeto Procura. Com a pergunta: o que vocês estão procurando na vida, para a vida, com a vida, pela vida? Tá? Qual que é a procura? Tá? Bom, o projeto Procura, ele visa gerar bem-estar e qualidade de vida para pacientes oncológicos. É uma iniciativa para apoiar pacientes com câncer e também os familiares. Porque quando tem alguém com uma doença crônica, ele tem um imenso sofrimento físico, mental, emocional, mas quem está no entorno dele também costuma passar por um sofrimento emocional, mental. Tá? Então, esse é um projeto que visa abraçar, acolher, né, todas essas pessoas envolvidas direta e indiretamente com esse grande desafio da vida. Tá? Aí nós temos uma imagem, né, do site, né?
O site, se você escrever cura.enf de enfermagem BR, você acha, ou se você escrever direto procura ou pro.cura, enfbr, você chega nele. Lá vocês terão mais informações e mais ferramentas, tá? O que é? O Procura é um programa múltiplo para auxiliar cancerígenos a obterem mais bem-estar, mais qualidade de vida, menos sofrimento físico, psíquico e emocional. E com isso, ser um catalisador, um facilitador para que o processo de cura ocorra de forma mais fácil, mais rápida e mais duradoura. Por que ele é considerado múltiplo? Porque ele tem múltiplas facetas, tá? Ele tem várias áreas de atuação, ele tem várias fontes de informação, ele tem vários canais de comunicação, reúne várias terapias integrativas, várias formas de tratamento diferentes, destacando desde já que é um programa auxiliar ao tratamento oncológico. Ele não é, em hipótese alguma, nenhum programa para substituir o tratamento oncológico. Então, cada paciente vai seguir estritamente as recomendações do seu médico. E, em paralelo, um conjunto de ações para dar suporte, sustentação psicoemocional, espiritual, comportamental, social a esse desafio, para que ele tenha uma boa e fácil superação. Foi falado aqui que são vários meios de comunicação e várias ferramentas, né? O programa ele está disponível na plataforma de ensino à distância do Instituto EAD.com, Instituto de Ensino à Distância, é um parceiro do projeto, e lá tem o roteiro a ser seguido, tá? Vocês podem observar lá que nós trabalhamos, né, em dimensões. Dimensão psíquica, dimensão espiritual, dimensão social, dimensão do amor, dimensão física, química, elétrica, temporal, divina. São dimensões que a gente vai trabalhando para dar uma ampla formação e preparo de autoconhecimento e autoempoderamento para quem participa. Vocês vão entender a essência do projeto já a partir do nome. Projeto, porque cada participante vai fazer o seu projeto de vida. Nesse seu projeto de vida, ele vai procurar a sua cura. Então, é uma ação que vem antes da cura. Então, é uma procura. Então, ele deixa de ser um agente passivo no processo e torna-se um agente ativo no processo. Então, aqui, intencionalmente, um duplo sentido da palavra procurar. No sentido de procura, pesquisa, quem procura acha, né? E antes da cura, né? Antes da cura. Um conjunto de ações que vão ser feitas antes da cura. Então, a essência do projeto já é retratada pelo nome, tá? Então, o significado do prefixo pro, né, significa a cura e protagonismo, né, simboliza um movimento em direção à cura, né, e ao protagonismo na saúde, promovendo autoconfiança dos participantes, tá? E deverão ter uma participação ativa, né, ou seja, pessoas envolvidas vão ser incentivadas a desempenhar um papel ativo, não apenas ficar esperando o resultado do tratamento, a orientação do médico. Não que isso não seja importante, esse é o principal, é o mais importante de tudo. Mas ele sair da posição dele de apatia para uma posição, falando, não, o que eu posso fazer em paralelo e complementar para reforçar esse tratamento que eu estou passando, né? Como que eu auxilio o médico a me auxiliar, né? Então, um papel ativo na sua jornada de tratamento, buscando o que é melhor para si, tá? Que é a busca pelo melhor cuidado. A ideia do PRO enfatiza a busca constante
dos participantes por cuidados adequados e eficazes em sua jornada de recuperação. Inclusive, gente, esse programa ele tem várias ferramentas que são gratuitas, tá? Entrem em contato comigo, a gente tem um projeto parceiro, Tadeu, uma pessoa excelente, um amigo, ele tem um programa lindo de autocuidado. Eu vou passar para vocês o link, desculpa, esqueci o telefone aqui ligado, eu vou passar para vocês o link desse programa de autocuidado. Tá? Bom, a busca, a autodescoberta e reflexão. Né? Os participantes serão incentivados, né, a se engajar num processo de autoconhecimento, de autodescoberta, que promove uma compreensão pessoal e um crescimento emocional. Tá? Então, esse programa ele é um combo que envolve ferramentas de coach, ferramentas de psicometria, ferramentas de autoconhecimento, desenvolvimento emocional, expansão da consciência, desenvolvimento espiritual, tudo para reforçar o projeto de vida da pessoa, né? Então, essa procura interna permite com que os participantes compreendam melhor suas emoções, seus medos e suas esperanças, promovendo uma maior clareza emocional. E levam uma abordagem consciente ao tratamento, né? Ou seja, compreender as próprias emoções permite com que os participantes adotem uma abordagem mais intencional e consciente em relação ao tratamento. Tá? E com isso ele consiga fazer definições de objetivos pessoais dentro da circunstância que ele está, né? Câncer costuma mudar a vida da pessoa, né? Todas as expectativas, todos os valores, né, mudam de uma hora para outra, né? Então, às vezes, ele fica meio perdido, né? Meio sem saber que rumo, o que fazer, esperando as coisas acontecerem. Aqui não, ele passa a ter uma clareza de onde que ele quer chegar, como que ele quer chegar, por que que ele quer chegar, quando que ele quer chegar. Isso dá força e empoderamento para ele, né? Então, os participantes definem seus objetivos pessoais que são fundamentais para o desenvolvimento de um projeto de vida eficaz. Tá? Para isso, né, eles serão orientados nas ações. Né? Então, a prática do projeto de vida orienta as ações, decisões, escolhas dos participantes, proporcionando um caminho, né, mais claro, né, mais confiante, mais seguro durante o tratamento, o que leva automaticamente a uma vida mais significativa. Com um projeto de vida bem definido, né, os participantes podem promover uma vida mais significativa e direcionada. Para quem que se destina esse projeto? Né? Pacientes com câncer, principalmente, mas não exclusivamente, porque como os amigos e familiares também entram no estágio de sofrimento, esse projeto destina-se também a familiares e amigos de quem está com câncer, um auxílio a eles, para que indiretamente eles auxiliem o paciente, né? Formar um grupo de apoio, uma rede de apoio. Há terapeutas holísticos que querem conhecer novas técnicas, novas metodologias, Esse projeto, gente, é recheado de informação científica, não a informação científica do tratamento médico para o câncer. Isso é trabalho exclusivo do médico. Informação científica comprovada em laboratório, como que terapias integrativas, como que terapias holísticas auxiliam o processo. Tá? Então, assim, existem documentários maravilhosos, medidos em laboratório, então, falando assim, olha, isso aqui funciona, está comprovado. Tá? E com isso, né, dotar os profissionais de saúde, né, médicos, enfermeiros, farmacêuticos, bioquímicos, né, de informações complementares para suas atividades do dia a dia. Tá? Quais os objetivos do projeto? Principal, ajudar cancerígenos e familiares a obterem a melhor resposta física, emocional, mental, espiritual diante desse grande desafio da vida, né?
Ou seja, a promoção do bem-estar, né? Então, o projeto visa promover o bem-estar integral dos pacientes, focando na saúde física, mental e emocional. A difusão de informações e recursos e ferramentas, né? Oferecendo informações valiosas para ajudar os pacientes em sua jornada de tratamento, como eu acabei de citar aqui, né? São documentários, são livros, são vídeos, são áudios que reforçam uma terapia de autocuidado que ele está participando. Então, ele vai participar de uma terapia não porque alguém falou que é bom, não porque vou ver se isso traz algum resultado, né? Ele vai participar consciente de como que aquilo funciona, quando funciona, por que funciona, né? E uma ampla rede de apoio, né? Entre profissionais de saúde, entre os amigos, entre os familiares e entre os próprios pacientes, um grupo exclusivo de apoio, porque o paciente que está passando por um problema sério, ele entende a fundo a dor e o sofrimento de um outro paciente em situação idêntica. Então, quando eles estão em contato com um grupo restrito, e um se abre com o outro, há um maior poder de empatia de um para o outro. E aí é importante frisar que serão grupos diferentes, né? Então, tem um grupo do paciente com seu grupo de apoio familiar e de amigos, ponto. Paciente, um grupo de apoio mais aberto, mais abrangente. Um grupo de apoio de pacientes com outros pacientes, isso só. Para eles terem liberdade para falar entre si, apenas entre si. Um grupo de apoio também de terapeutas holísticos, de médicos, profissionais de saúde, etc. Tá? Então, uma ampla rede de apoio, né, vai ser construída a 4 ou 6 mãos, caso a caso, aí, com cada participante do projeto. Então, quais são os objetivos do projeto? Como que esse projeto vai funcionar? Né? Unindo e integrando ciências médicas, que é o tratamento convencional. Aqui, gente, no projeto, nós não vamos entrar no mérito do que está sendo feito e praticado pelo médico. Tá? Aqui, quando nós falamos integrar, nós vamos dar um conjunto de informações para que você leve para o seu médico saiba o que você está fazendo. Mas esse conjunto de informações visa a reforçar, sobre o ponto de vista emocional, mental, espiritual e holístico, aquilo que o médico está fazendo. Então, o médico vai te dar um conjunto de informações, bacana. Nós vamos programar um conjunto de terapias e vamos dar as informações científicas de como que essas terapias colaboram com aquele tratamento que o médico está fazendo. Tá? Então, isso é a união, né, do tratamento convencional do seu médico, tá? Cabe a ele decidir, a ele exclusivamente, unicamente, tá? A ele decidir sobre o seu tratamento. Não alteramos em nada, não mudamos nada, mas acrescentamos um pouco de metafísica como um efeito placebo. Aqui, para quem não sabe, o efeito placebo é uma coisa que acontece a nível mundial desde que a ciência tem esse formato que nós temos hoje, em todos os lançamentos de produtos relacionados à saúde. Produtos farmacêuticos, tratamentos e tudo. Antes do todo o processo de pesquisa científica, né, tem uma fase conceitual, uma fase teórica, uma fase prática, uma fase de laboratório, uma fase in vitro, um teste de campo. Todo teste de campo tem que ser feito com um grupo que eles chamam de grupo cego. O que é um grupo cego? Eles pegam um conjunto de pacientes para testar o medicamento. Um grupo de pacientes vão receber o medicamento verdadeiro, o outro grupo de pacientes vai receber um medicamento falso. Mas eles não sabem, e muitas vezes nem o médico sabe. Você tem um outro grupo de controle que tem ali códigos, né? E nem o médico, para não interferir, nem mentalmente o médico interferir no processo, né?
Então, você tem um grupo, imagina um teste feito com 1.000 pessoas, 500 vão tomar um remédio verdadeiro e 500 vão tomar um remédio falso. Falso não é falso, gente. O processo é verdadeiro, o processo é válido, o processo é necessário. Por quê? Os médicos têm que ter o que chama de grupo de controle para saber se o medicamento está funcionando ou não. Tá? Para poder validar o medicamento ou não. Então, é um grupo de controle. E pasmem, tá? Do grupo de controle, ou seja, as pessoas que não estão seguindo, não estão tomando o medicamento com os princípios ativos, 10, 15, 20, 30% a nível mundial se cura tomando placebo. Ora, já foram milhares e milhares de casos. Pessoas de todos os níveis sociais, de todas as religiões, de todas as culturas, de vários países, entre eles, pessoas religiosas e pessoas não religiosas, pessoas que se dizem ateu. A pessoa fala que é um ateu, toma um medicamento e se cura. O que a curou? Essa é uma pergunta em que a medicina sabe que ocorre, mas não sabe responder o porquê. Só há uma explicação. A pessoa acreditou que estava participando de um processo que a estava curando. E ela se cura. Mas veja bem, existem pessoas que são religiosas, que oram a Deus e que não se curam. Porque, de um lado, você tem o efeito placebo, com pessoas que tomam medicamento falso se curam. Do outro lado, você tem pessoas que tomam remédio verdadeiro e não se curam. Então, se num grupo de 500 pessoas, 20% se cura com placebo, no outro grupo de 500 pessoas que estão tomando um remédio, uns 70%, 80% se cura com medicamento, mas uns 20% nem com medicamento se cura. Então, o que curou essas pessoas? O ato de participar desse processo induziu nela uma crença profunda. Tá? Essa crença fez uma mudança de valores, uma mudança de pensamentos, uma mudança hormonal, sentimentos, que mudou a bioquímica do organismo e a levou ao processo de cura. Então, a pergunta que eu sempre me faço há muito tempo é: esse efeito poderá ser induzido intencionalmente? A resposta é sim. E esta é a proposta desse projeto. Porque, de um lado, você tem o efeito placebo. E, do outro lado, você tem um grande amigo meu, amigo do peito, chegado, chama ele de JC, né? Que certa vez, né, ele virou para uma pessoa e falou: tua fé te curou. E é a fé, senão a crença em algo. Tá? Então, a harmonização intra e interpessoal, ajuda-te que o céu te ajudará. Bata e a porta se abrirá. Procura e acharás. E um apoio social, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Como que é o projeto? Né? Esse projeto é um combo. Pensa num curso com uma duração de 3 meses. Só que um curso tem um programa fixo. Ele tem uma grade curricular, ele tem um objetivo. Nesse programa aqui não tem uma grade curricular. Você tem um roteiro que vai se adequar à necessidade de cada pessoa. Tá? Então, alguns podem seguir algumas trilhas, outras pessoas vão seguir outras trilhas, mas todas objetivando o mesmo resultado: levar a pessoa a um profundo autoconhecimento, uma mudança de valores, uma expansão da consciência, um desenvolvimento emocional que muda a bioquímica do organismo e fortalece o organismo, facilitando, agilizando, auxiliando o processo de cura que ele está tendo no tratamento convencional. Importante frisar isso, tá? Então, é um combo que envolve difusão de informações significativas, tá? Informações de fontes confiáveis, válidas,
testes de psicometria, ferramentas de coaching, treinamento comportamental, acompanhamento pessoal, sessões de terapias holísticas, aplicações energéticas e biofísicas presencial ou à distância e psicoemocionais, participação em grupos de apoio e muito, muito, muito mais. Como eu disse, esse programa é muito maior, isso aqui é uma sinopse, tá? Bem resumida. E qual que é o formato e duração do projeto? É um formato híbrido, né? Encontros semanais, poderão ser presenciais ou online, presenciais em Belo Horizonte ou outras cidades, desde que forme um grupo que justifique a minha viagem, né? Então, encontros, sessões semanais, né? É uma sessão de avaliação, de treinamento, de acompanhamento, de orientação, entendeu? Presencial ou online, individual ou em grupo e atividades diárias que o participante terá que ter, com um mínimo de 3 meses, né, ou 12 sessões, né? A pessoa participa de uma sessão, recebe um conjunto de orientações, cada sessão nós vamos trabalhar uma dimensão, não é essa a ordem, tá? Mas assim, dimensão física, dimensão elétrica, dimensão biológica, dimensão do corpo, dimensão mental, dimensão espiritual, dimensão conceitual, dimensão afetiva, dimensão social. Cada dimensão dessa, ele vai ter acesso a uma ferramenta de uma terapia holística e a um conjunto de informações científicas que comprovam a eficácia daquela ferramenta para que ele pratique diariamente e com um roteiro que ele vá se autoavaliando para perceber, né, o seu desenvolvimento e o seu progresso, e com base no resultado dessas ferramentas nós vamos fazendo ajustes para cada caso. Tá? Então esse aí é o formato e a duração. Em que se baseia o programa? Na mesclagem harmoniosa, interação conceitual entre médico e científico, ressaltando as informações médicas virão do seu médico, único e exclusivamente. Em hipótese alguma, esse projeto propõe mudar ou alterar nada que o seu médico fala. As informações que ele te passar, nós vamos agregar outras informações científicas, evidências comprovadas, pesquisas de faculdades, universidades, centros de pesquisas, hospitais, tá? Que reforçam, tá, os conceitos, a crença de que aquela terapia holística que você está participando de forma complementar tem um poder, tem uma evidência comprovada. Então, então a mesclagem harmoniosa, né? O mental e o espiritual, o social e comportamental, o psicológico e emocional, tratamentos holísticos diversos. Gente, todo tratamento holístico funciona, sem exceção. Nenhum tratamento funciona para todas as pessoas, sem exceção. Por quê? Cada pessoa, a nível consciente ou inconsciente, tem em si um conjunto de crenças que faz com que ela entre maior em ressonância com uma prática e não entre em ressonância com outra prática. Ok? Então, isso vai fazer com que algumas pessoas se sintam mais à vontade com algumas terapias do que com outras. Então, nesse programa aqui, nós vamos ajudar essa pessoa a identificar o que toca o coração dela. Fala, cara, você tem aqui, ó, barra de axis, hipnose, reiki, entendeu? Constelação familiar. Algumas pessoas vão falar constelação familiar, não quero nem saber. Beleza, esquece constelação familiar. Reiki, não, reiki eu gosto. Então, cara, vamos lá aplicar o reiki. Está aqui o documentário do reiki. Existe o documentário do reiki. Vou aplicar um reiki à distância, tá?
Aí perto de você tem alguém que aplica um reiki, pede um paciente, um amigo, faça uma autoaplicação energética, entendeu? Das tratamentos holísticos, das metodologias alternativas, uma integração energética sempre práticas curativas holísticas, tá? Ou seja, oração, mentalização, visualização, energização, tudo do mental passando pelo emocional para o corpo. Cabe ao médico os tratamentos bioquímicos. Como que funciona o programa? Semanalmente, encontros individuais ou em grupo, com sessões de coach ou de mentoria, vai depender do estágio do programa e da necessidade do participante, e aplicações de terapias energéticas. Então, ele terá práticas de autoaplicação diárias e semanalmente ele vai participar de uma aplicação, em algumas vezes de um grupo, pode ser presencialmente, um grupo fazendo o processo de terapia. Tem várias técnicas, tá? Sinos tibetano, musicoterapia, enfim. Energias, Theta Healing, EFT, um monte de técnica. Não dá para entrar no mérito agora. Serão as aplicações de terapias energéticas. Então, à distância, haverá um dia na semana que ele receberá de um grupo um conjunto de energias salutares. Grupos de amigos, familiares, terapeutas. E diariamente, né, ele vai assistir conteúdos científicos e motivacionais, principalmente, atividades de autoconhecimento e autoavaliação, práticas meditativas ou de mentalização e atividades terapêuticas diárias que ele tem que praticar. Eventualmente, né, pode ser que haja uma necessidade específica, diferente, né, acesso a grupos de apoio. O paciente terá o seu grupo de apoio, mas pode ser que ele precise de um outro grupo de apoio, um grupo de terapeutas, tirar alguma dúvida sobre a autoaplicação energética que ele está fazendo. E, ocasionalmente, um momento difícil, alguma coisa, um atendimento individual extra, tá? Exclusivo. Benefícios para os portadores de doenças oncológicas, né? Acesso a terapias complementares, né? O projeto Procura oferece acesso a terapias complementares que ajudam a aliviar os sintomas e melhoram o bem-estar dos pacientes. E aqui, gente, ao longo do programa, né, existem evidências científicas que eu trago depois, não dá tempo de trazer agora, tá? Existem testes feitos com milhares de pacientes, né, durante anos seguidos, né? Pacientes que receberam oração de um grupo de oração, não interessa qual religião. Aqueles que receberam oração, mesmo que não sabiam que estavam recebendo, tiveram um desempenho muito maior e muito melhor. E, sim, isso aqui, gente, eu vou dar um spoiler, tá? Isso aqui que eu estou citando para você está numa recomendação da... esqueci o nome do órgão, Sociedade Brasileira de Cardiologia. Tem um documento da Sociedade Brasileira de Cardiologia falando, né? Fala assim, olha, abram para os seus pacientes terapias e práticas espirituais, porque os estudos comprovam que quem participa dessas práticas tem maior cura e cura mais rápido, entendeu? Só um pequeno spoiler, né? Então, acesso a terapias que ajudam a aliviar os sintomas e melhoram o bem-estar dos pacientes, né? Suporte psicológico e emocional, que é fundamental para o enfrentamento dos desafios, né? Um ambiente de acolhimento e pertencimento, e a empatia é crucial para a recuperação e qualidade de vida dos pacientes. O foco no bem-estar físico e emocional, na importância, principalmente nesse caso, na importância da saúde física, mas às vezes o paciente está debilitado, né? Então, a saúde física é fundamental para garantir a qualidade de vida, mas ele está com o físico debilitado. Mas mesmo com o físico debilitado,
Ele pode participar, por exemplo, de uma sessão de autocuidados com o Tadeu, um grupo de autocuidados, né? E às vezes é uma posição de yoga, é um alongamento, é uma flexibilização, é algo simples, mas que diariamente, associado a uma mentalização, associado a um sentimento, a uma emoção, né, que ajudam a manter o estilo de vida saudável e contribuindo para a resistência do corpo, tá? Um suporte psicológico, né, para lidar com as emoções de estresse, especialmente em situações desafiadoras, e ter acesso à terapia, nesse caso, pode ser transformador. Um maior e melhor equilíbrio emocional para um bem-estar geral, ajudando a resiliência, né, no enfrentamento das dificuldades, né? Por exemplo, né, a prática de mindfulness, né, pode contribuir demais com essa estabilidade. Então, no programa, o paciente vai ter acesso a conteúdos de mindfulness, para ele poder praticar o seu mindfulness. E quais são as áreas de atuação do programa, né? O programa tem uma frente que atua a nível comportamental. E o comportamental aqui, gente, vai desde o pensamento, da autoavaliação, da autovisão, da autoaceitação, da autocrítica. Tá? Então, o comportamento começa aqui, né? Então, o uso de ferramentas de psicometria para autoconhecimento e autoavaliação. Desenvolvimento, a partir da autoavaliação e do autoconhecimento, né, o desenvolvimento emocional, né? Coach mentorias, né, para superação emocional. Expansão da consciência, né, uma revisão de conceitos, uma mudança de valores que levam ao fortalecimento da fé. Seja qual for a religião, não interessa qual é a religião. Fé, gente, é igual ao músculo. Ela pode ser desenvolvida. E ela não se desenvolve com repetição dos mesmos gestos, dos mesmos comportamentos, das mesmas palavras. A fé se desenvolve com a expansão da consciência. E a expansão da consciência é a expansão da capacidade de compreensão dos limites psíquicos, emocionais, espirituais. Tá? Orientações, mentor Paulo Moraes sou eu. Então, eu cuido de uma linha central desse projeto, que é o processo de autoconhecimento e desenvolvimento emocional, né? E tem uma série de ferramentas e terapias auxiliares, né? Então, é o meu papel, né, fornecer orientações adaptadas às necessidades individuais, ajudando cada participante na sua jornada. A personalização e a individualização é essencial para o sucesso, tá? A identificação das necessidades, né? Então, auxilia os participantes a identificar as suas necessidades específicas. Necessidades específicas, gente, a nível mental, emocional, tá? Não necessidades a nível de tratamento médico. Promovendo um entendimento mais profundo sobre os mesmos, tá? E com isso, desenvolvimento de estratégias, né? Então, as orientações dadas, né, elas são focadas no desenvolvimento de estratégias eficazes para enfrentar os desafios pessoais e profissionais. E com isso, promover a jornada da cura, né? Então, o meu papel, né, é proporcionar o apoio e incentivo em momentos decisivos, porque escolhas vão ter que ser feitas, decisões têm que ser tomadas. E às vezes a pessoa está num dilema, tá? Porque ela está numa situação difícil, né? E ela tem que fazer uma escolha difícil, tá? E se ela tiver uma maior clareza sobre si, sobre seus valores, principalmente sobre seus valores pessoais, a decisão dela fica mais fácil. Independente, gente, de câncer, todo dilema interno sempre é um conflito entre dois valores. Sempre. Tá? Se a pessoa tem clareza desses valores e principalmente da ordem e da hierarquia entre eles, ela consegue fazer uma escolha rápida, fácil e assertiva.
se ela não tem consciência desses valores, todas as pessoas têm valores, sem exceção, mas nem todas têm consciência de quais são os seus principais valores e muito menos da ordem de prioridade entre eles. Sempre tem um valor maior e um valor menor. O que acontece? Você tem dois valores próximos, você tem que escolher o caminho A, segue um valor, e o caminho B segue o outro valor, e os dois valores são fortes e são próximos. Qual o caminho que você escolhe? Isso é um dilema. Né? Mas se a pessoa tem uma autoconsciência, ela consegue fazer uma escolha mais fácil, rápida e assertiva. Então, gente, a importância do autoconhecimento, tá? Porque ele gera uma conexão interna, um crescimento pessoal para ajudar no enfrentamento dos desafios, né? O autoconhecimento permite que os desafios se conectem consigo mesmo, facilitando a compreensão de suas emoções e seus sentimentos, né? O que leva ao crescimento pessoal, né? Ajudando os indivíduos a se desenvolverem e se tornarem mais resilientes, dando a eles ferramentas para enfrentar os desafios, né? Que surgem durante o processo do tratamento, levando-os à superação. Resultados esperados e descobertas pessoais, né? O que se espera desse programa, né? Uma clareza de objetivos. Pode parecer que é fácil, ele quer se curar. Não é bem assim não, tá? Eu citei rapidamente um estudo lá, divulgado pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, né? Sobre o efeito negativo de algumas posturas religiosas. São pessoas que entram num vitimismo, numa negatividade, se entregam. Eu não há o que fazer, foi Deus que quis assim. E a pessoa se entrega. Essas pessoas têm uma taxa de sofrimento maior e de mortalidade maior. E observa que elas acreditam que estão exercendo uma fé, quando não estão. Há aqui uma autoilusão, um autoengano inconsciente, tá? Em que, foi Deus que quis assim, então deixa acontecer. Tá? E isso é um exemplo, né, da questão da clareza de objetivos, né? Então, não quer curar, não tem dúvida. Todo mundo quer bem-estar, saúde, qualidade de vida. Mas dentro do seu processo, como que você vai querer? Né? O que você vai estar disposto a abrir mão? Tem coisas que não tem alternativa, tem que abrir mão. Mas se a pessoa vai por obrigação contrariada, porque não tem alternativa, internamente, a nível emocional, não está havendo entrega. Entrega para cura, entrega para o bem. Tá? Entrega numa espiral virtuosa ascendente. Tá? Não tem alternativa, eu tenho que ir. Não tem. Vai satisfeito, feliz. Paulo, como é que eu vou para uma cirurgia difícil, de alto risco, feliz, satisfeito e alegre? Porque é melhor que se você não pudesse ir para essa cirurgia, que você já tivesse estado terminal. Agora, se você ir triste, o resultado da cirurgia é um. Se você ir confiante e sereno, o resultado da cirurgia é outro. Diante de uma cirurgia difícil, você consegue se entregar com serenidade, confiança, tranquilidade. Essa postura antes da cirurgia muda o resultado da cirurgia. Então, gente, uma renovação de propósito, né? Os participantes experimentarão, tá, um senso renovado de propósito, essencial para alcançar satisfação e felicidade em suas vidas. Gerando transformações pessoais, né? As descobertas durante essa jornada são transformadoras, levando a um crescimento pessoal significativo e duradouro, o que promove uma maior resiliência, né? Uma capacidade de recuperação mais fácil e mais rápido, né? Então, os participantes desenvolverão uma resiliência maior, capacitando-os a enfrentar os desafios futuros com confiança. Conclusões, né? Já estamos próximos aí de concluir, né? Vou trazer um pouquinho. Autoconhecimento é fator de autoempoderamento.
E autoempoderamento é fator de autocura. Então, autoconhecimento é fator de autocura. Gente, esse projeto, até onde eu sei, ele é uma iniciativa inovadora. Eu não conheço em lugar nenhum, né, um programa parecido, porque ele é resultado de muita pesquisa, muito estudo, muita prática, muito envolvimento, tá? Durante 40 anos de vida. Não que eu tenha atuado sobre isso há 40 anos. Eu estudo espiritualidade, eu sou oriundo da área de tecnologia, trabalhei com tecnologia durante 30 anos. 40 anos eu estudo espiritualidade de uma forma universal, cristã, não cristã, oriental, ocidental, filosófica, científica, artística. Várias práticas de várias terapias. Há mais de 10 anos venho trabalhando com desenvolvimento pessoal, com coach, mentoria, análise comportamental, né? Muita atividade voluntária para auxiliar pessoas necessitadas e vendo resultados práticos, vendo coisas significativas acontecerem, né? E eu juntei isso tudo num roteiro e num programa. Por isso eu falo que pode existir algo talvez próximo, mas esse conjunto aqui eu desconheço. Ele é uma iniciativa inovadora, né? Para transformar a forma como os pacientes recebem apoio, né? Promovendo uma abordagem centrada no bem-estar. Uma abordagem holística, né? Existe, gente, muitas terapias holísticas, mas e elas são válidas, né? Mas são métodos específicos e fechados em si, né? Barra de Access, TFP, hipnose, acupuntura, reiki, tudo isso funciona. Eu faço aqui um alinhamento dessas terapias, cada uma para uma dimensão do corpo, né? É uma abordagem holística que integra diferentes aspectos da saúde, oferecendo recursos que atendem necessidades emocionais, físicas dos pacientes. Ferramentas para a cura. Ferramentas para a cura emocional, mental, conceitual e espiritual. A cura do corpo físico cabe ao médico. Mas a cura do corpo físico depende da cura do corpo emocional. Senão a doença volta. Tá? Toda doença é resultado de um desequilíbrio. Seja químico, físico, orgânico, biológico, energético. Significa que a cura é o retorno ao equilíbrio. Se a pessoa tem um desequilíbrio emocional que gera uma mudança na bioquímica do corpo, que provoca um câncer, o médico pode até curar o corpo. É uma questão de tempo para a doença voltar de novo. Tá? Então, ferramentas de cura emocional e, em alguns casos, espiritual. Eu digo em alguns casos porque esse processo depende única e exclusivamente do paciente. E a receita foi dada pelo meu amigo JC. Tua fé te curou. Aqui nós vamos ajudá-lo a fortalecer a convicção no seu processo de autocura. Porque Deus está dentro do seu coração. Você precisa apenas achar esse caminho. Tá? O amor cobre uma multidão de pecados. Então, você tem que achar esse caminho do amor pessoal. Então, o projeto Procura oferece ferramentas essenciais que ajudam os pacientes a enfrentar a sua jornada de cura com dignidade e esperança, principalmente fortalecimento da esperança. Quais que são as formas de atendimento, né? O projeto ele pode ser feito de forma individual, presencial ou online, né? Que é um atendimento com terapias exclusivas, mais coach, mais mentoria, mais análise comportamental, mais acompanhamento personalizado,
e individualizado. Ele pode ser feito no programa de desenvolvimento de grupo. Vão receber orientações sobre terapias exclusivas. No atendimento individual é feito um projeto personalizado e individualizado para uma pessoa. No atendimento em grupo é feito um projeto personalizado para o grupo. Tá? Com coaching de grupo, com análise comportamental, com acompanhamento em grupo. Qual que é melhor, individual ou em grupo? Uma relação, cada caso é um caso. Não dá para poder afirmar. Porque, como envolve uma dedicação exclusiva, acaba envolvendo um custo. Tá? E um custo até que é até acessível. Tá? Não é nenhum custo exorbitante, não. Tá? Mas por fatores diversos, né, independente do custo, pode ser que o projeto em grupo seja melhor. Porque no grupo você tem o apoio do grupo. Então tem que ser avaliado caso a caso. Se a pessoa tem uma necessidade muito específica, o importante é o atendimento individual. Se eu tenho uma necessidade mais ou menos igual a um grupo, ela participa do grupo. Então, pode ser feito uma mesclagem, não? Um grupo e individual? Pode, que é o terceiro, que é um sistema de grupo de apoio familiar. É a mesclagem dos dois. A gente trata um projeto de grupo para adotar o grupo de amigos e familiares de ferramentas de apoio, desenvolvimento, porque lembrando que eles também estão sofrendo psíquica e emocionalmente. Tá? Então, para adotar esse grupo para formar uma rede de apoio em torno do paciente. Um atendimento único, né? Às vezes a pessoa está num momento difícil e precisa tomar uma decisão difícil e não tem tempo, não tem condições, não tem cabeça e precisa de um apoio, precisa de uma orientação e ela precisa de um atendimento único, uma orientação, uma sessão aí de 3 horas, mais ou menos, atendimento único exclusivo. Quais são as formas? E uma quinta participação, que ela é livre, ela é gratuita, tá? Ela é free, né? Essas informações estão disponíveis na plataforma. Eu só para chegar lá, ver, ter acesso. Até porque, gente, as informações elas não são exclusivas minhas, tá? São informações que estão disponíveis aí no mercado, em livros, em YouTube, de formas diversas, tá? O meu trabalho é uma curadoria, no sentido de curadoria de organização e exposição de informações, né? Uma galeria de arte faz uma curadoria, né? Uma exposição, né? Ou seja, um conjunto de obras de artes diferentes que estão centradas no mesmo tema. Isso é uma curadoria de uma galeria de arte, né? Então, aqui uma curadoria no sentido de uma organização de um conjunto de práticas, métodos, técnicas e informações em torno de um mesmo tema. Tá? Mas as informações estão disponíveis lá, a pessoa pode ter acesso gratuitamente, né? Então, a pessoa lá que monta lá o seu roteiro, né? Quais as formas de participação? Acompanhando as atividades através da newsletter, registrando-se no site para ter acesso a ferramentas, tem muita ferramenta gratuita, muita ferramenta bacana. Acompanhando as postagens nas redes sociais, me sigam nas redes sociais, sempre tem alguma coisa, uma novidade, uma postagem, algo interessante acontecendo. Eu estou reorganizando as minhas redes, né? Meu Instagram ainda está meio bagunçado, durante muito tempo eu deixei ele meio julgado. Eu estou reorganizando as minhas redes, tá? Eu cheguei a contratar uma mentoria só para organizar essas redes, né? Isso nem dá um trabalho danado. Ela foi crescendo de forma não planejada, desorganizada, e é uma confusão danada.
assistindo as lives, inscrevendo-se em palestras gratuitas, solicitando, participando de uma sessão de avaliação gratuita, participando de workshops. O workshop tem uma duração de 3 a 6 horas, inscrevendo-se para uma imersão, tem uma duração de 4 a 8 horas. Quando é que vai acontecer? Tem que ir lá no site e olhar, porque a programação está sempre mudando, né? Associando-se a um grupo de estudo de obras, né, que tem uma duração, dependendo da obra, tem uma duração de 1 a 3 meses. Entrando num grupo de desenvolvimento emocional e comportamental, a duração de 3 meses. Realizando um projeto de vida para transformação pessoal com acompanhamento personalizado e individualizado, com duração de 3 a 6 meses. Quais são os próximos eventos? Né? Uma avaliação gratuita, fluxo contínuo, é só agendar, entra no site, agenda ou manda um sinal para mim, como correio, sinal de fumaça, espelho refletindo luz, qualquer forma de comunicação moderna, você pode mandar aí para mim que a gente agenda. Palestra presencial vai acontecer uma dia 7 de maio, eu estou falando de Belo Horizonte, na cidade vizinha aqui, o município vizinho, bem colado a Belo Horizonte, Nova Lima, na estrada de Nova Lima, 10 minutinhos depois da divisa de Belo Horizonte com Nova Lima. Vai ter uma palestra presencial no dia 7 de maio. Como o espaço é limitado a 30 participantes, né? Então, os primeiros 30 vão participar. Palestras online, elas têm uma determinada frequência que você tem que ver no site. Tá? O workshop, ele é entre quinzenal e mensal, tem que, por isso, se inscrever no site para saber quando é que vai ser o próximo. O programa individual de desenvolvimento de projeto de vida, e isso é individual sob consulta, porque eu tenho que ver na minha agenda os espaços, se coincide lá com o agendamento de quem está precisando, às vezes tem que marcar um pouco mais para frente. Ou o projeto de desenvolvimento pessoal, que é um programa em grupo, mensal. Abro uma turma por mês e fecho só o mês seguinte. Tá? Então, não pode entrar na próxima, às vezes só na outra. E o grupo ele é pequeno, tá, gente? O grupo ele não é grande, não, porque eu tenho que dar um atendimento a cada pessoa do grupo. Tá? Então, o grupo não é uma aula que eu chego aqui, jogo a informação e saio, não. Tem um acompanhamento, o grupo participa coletivamente, mas tem um acompanhamento individual. Então, um grupo aí, ele tem uma média de 15 pessoas, mais ou menos. Tá? O grupo fechou, está fechado, é só o próximo agora. Entendeu? Então, quais são os próximos passos? Você pode ir no site, procura, inscrever-se para receber as novidades, faça isso. Indique seus amigos, familiares, colegas. Você pode ir na plataforma do Instituto EAD, faça sua inscrição na plataforma, ela é gratuita. A partir da inscrição, você pode fazer sua auto-inscrição no programa do Projeto Procura e já começar a ter acesso a algumas informações. Terceiro passo, né? Da plataforma, você faz a sua auto-inscrição no programa. Até aí é gratuito, tá? O acesso às informações é gratuito. A participação no grupo é que é uma inscrição à parte. Promoções exclusivas, né? Eu costumo fazer promoções apenas quando faço um lançamento, uma promoção apenas para os primeiros inscritos, tá? Bom, eu tenho uma ferramenta de avaliação gratuita de fluxo contínuo, é só entrar em contato e pedir, uma ferramenta muito poderosa de avaliação dos seus sabotadores mentais. Todos nós temos um crítico interno que fica martelando na sua cabeça. Tá errado, não vai dar certo, não vai funcionar, não é assim, tudo e tal, e de novo. Então, eu forneço essa ferramenta gratuita, tá? Já é um processo de cura. Faço palestras, né,
Aqui é uma live, gente. A palestra é diferente da live. Na palestra, eu utilizo uma ferramenta de videoconferência. Para que possa haver uma interação com todos os participantes, não tem como ter uma palestra online com 100 pessoas. Vira uma live, não dá para escutar as pessoas, tá? Faço a live, quem escutar, escutou, fica gravado, escuta depois, tá? Palestra é 15 a 20 pessoas no máximo, entendeu? Geralmente no workshop, desconto de 10%, tá? Nos 10 primeiros inscritos. Como o workshop vai até 20 pessoas, né? Então o negócio é correr e se inscrever, porque desconto de 15% na imersão para os 10 primeiros participantes. Um desconto de 20% no projeto de vida, os 5 primeiros. Um desconto de 30% no programa de grupo Vencer, os 5 primeiros. Bom, gente, aqui os meus contatos, né? Eu atuo como terapeuta holístico e mentor em saúde integral e sou responsável por esse projeto Procura. Atuo como analista comportamental pela PM, Desenvolvimento Pessoal Integral. Ajudo pessoas a superarem as suas dificuldades pessoais, profissionais, afetivas, mentais, espirituais, né? Desenvolvimento de lideranças, plano de carreira, mudança de carreira, entendeu? Coaching e mentoria para superação pessoal. E sou mentor em expansão da consciência e espiritualidade pelo Instituto Crescer. Acredite em si e seja o que acredita. O Crescer, gente, é um projeto voluntário. Então, esse canal que está aqui no YouTube, eu estou usando o canal do YouTube, né? Ele tem um site, ele disponibiliza as informações todas gratuitas. Tá? As informações estão lá, né? O simples fato de vocês seguirem essas informações vai dar uma transformação na vida de vocês. O que eu faço na PM Desenvolvimento, eu pego algumas dessas informações, associo com ferramentas de coaching, com ferramentas de psicometria, com mentoria e organizo um roteiro para uma superação de um desafio, né? O projeto Procura é essa experiência focada na recuperação da saúde. Aqui tem meu WhatsApp, meu telefone de contato, meu e-mail, tá? Por enquanto é isso. Eu vou olhar aqui no chat se tem alguma pergunta para responder as perguntas. E não, por enquanto, bom, aproveitei aqui de atualizar que às vezes tem alguma pergunta aqui. Bom, gente, e por enquanto é isso. Eu finalizo aqui, né? Você que estará assistindo depois. A nível energético de contato, não existe um depois, existe um agora. Então, para você, eu estarei no aqui, no agora, agradecendo a sua presença. Um abraço na alma, um beijo no coração. Acredite em si, que você será aquilo que você acredita. Tua fé te curou. Tá? E o amor cobre uma multidão de pecados. Namastê. Até mais. Obrigado.